Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Graças a Deus, é um privilégio estar aqui. É uma honra, é um privilégio, é uma responsabilidade, né? É um prazer também. O Senhor sabe que eu amo fazer isso, servir Ele de qualquer forma que seja. Então, mais uma vez, eu estou aqui com os irmãos e eu gostaria que vocês fechassem os olhos e a gente orasse nesse momento para o Senhor ser o nosso professor nessa noite. Que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja a nossa orientação. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, pedindo que o Senhor continue, Deus, nos enchendo da Tua palavra, pedindo que o Senhor continue tocando os nossos corações, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Espírito Santo, nós te pedimos que a Tua palavra entre no nosso coração como uma espada de dois gumes, realmente, que é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Senhor, que não haja em nosso meio, Senhor, nenhum movimento carnal, mas que haja, Deus, apenas o mover do Teu Espírito aqui nessa igreja. Deus, nós repreendemos toda manifestação das trevas, nós repreendemos toda ação contrária, nós repreendemos, Senhor, toda distração, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa se mover em nosso meio, Deus. Continuar se movendo, perdoando, curando, restaurando, Senhor. Nos levando a lugares mais altos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco agora a minha vida à disposição do Senhor, ó Deus. Que o Senhor continue falando comigo nesta palavra. Que o Senhor continue falando através de mim, Senhor. E que cada ouvido aqui, cada coração aqui que receber essa palavra, assim como eu, seja impactado pelo Teu Espírito, Senhor, e que haja transformação no nosso meio, que haja avivamento no nosso meio, que haja, Senhor, o poder do Teu Espírito. É a única coisa que nós desejamos, ó Deus. É o poder do Teu Espírito agindo em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto que já é antigo, porque o inimigo é antigo. Então nós vamos falar um pouco sobre a astúcia dele, a astúcia do inimigo, as propostas do inimigo, por incrível que pareça, são as mesmas de sempre. Ele não muda. A estratégia dele é sempre a mesma, para tentar nos enganar, para tentar nos afligir, para tentar nos fazer perder o foco de quem realmente precisamos amar, precisamos adorar, precisamos servir. O inimigo sempre tenta das mesmas formas. E nós vamos ver, à medida que a gente for lendo as propostas que ele faz para nós, vocês vão encaixando no atual. Vocês mesmos vão encaixando na atualidade. Realmente é assim até hoje. É assim também. Foi assim comigo também. É sempre a mesma coisa. Mas nós temos um Deus que também não muda. Nós temos um Deus que é mais poderoso. Basta nós darmos ouvidos à voz do Espírito. O que o Espírito tem para nós, como Ele vai nos guiar, como Ele vai nos direcionar. Ouvir a voz de Deus em meio a tanto barulho que o inimigo faz. Nós precisamos acalmar nosso coração e ouvir o que Deus tem para nós. Nós podemos perceber que quando o inimigo, eu não quero exaltar o inimigo aqui, mas é a Bíblia que conta para nós as propostas dele. A Bíblia é um manual de instruções. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos viver uma vida correta e atenta ao mundo espiritual. A própria Bíblia não encobre o inimigo para nós. A própria Bíblia não nos faz pensar que ele não existe. A própria Bíblia não nos faz pensar que o inimigo desistiu de nós. Não. A própria Bíblia, Paulo fala para a gente não dar lugar ao inimigo, para a gente não perder, para ele não ganhar vantagem sobre nós. Precisamos estar atentos às propostas que o inimigo faz. Até hoje,
desde o início. Quando o inimigo percebe que ele vai perder uma alma, que uma alma vai ser salva, que uma alma vai se arrepender, quando ele percebe que aquela alma começando a chegar no caminho que é Jesus, ele se levanta. Porque quando a alma está com ele, já é dele mesmo. Mas quando a alma começa a perceber que o caminho é Jesus, ele vai se levantar. E nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 5. Olha só, lá no comecinho da Bíblia, lá no início da história, nós já vamos perceber as propostas dele. Êxodo 5, de 8 a 9, diz assim, 8 e 9, né? Porque, só para contextualizar, Moisés pediu para o faraó deixar o povo partir para adorar a Deus no deserto. O faraó falou, 8 e 9, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. É dessa forma que o inimigo começa a agir, para que a gente não foque em Deus. Aumenta o serviço, aumenta a distração. Por quê? Para que eles não deem ouvidos às palavras mentirosas. A palavra que eles estavam dando ouvidos era a palavra da verdade. Aumenta o serviço, aumenta a distração. Gente, até hoje é a mesma coisa. Aumenta os aplicativos, aumenta as redes sociais, aumenta os estudos, aumenta o trabalho, aumenta tudo para esse povo não dar ouvidos às palavras mentirosas. Essa palavra liberta. Essa palavra liberta. A verdade liberta. Se você procurar saber a verdade, se você propor no seu coração, eu vou ler a Bíblia todo dia, 6 horas da manhã. No primeiro dia você já vai ter dificuldade. No segundo dia também. Até você desistir. Não dormi bem essa noite, amanhã eu leio 6 horas. Aí a noite seguinte, minha cabeça estava estourando. Eu tenho médico. Eu tenho que cuidar do meu filho. É tanta coisa para a gente fazer. Aumenta o serviço deles. Essa é a primeira astúcia de Satanás. E a gente pode perceber que na história do Êxodo, na história da libertação do povo, o Egito simboliza o mundo. Simboliza a escravidão, simboliza a vida de pecado, a antiga criatura. É assim. Faraó simboliza mesmo Satanás. É assim que o Satanás faz. Aumenta o serviço desse povo. Impede a adoração deles. Ativismo, trabalho exagerado, consumir todo o nosso tempo. Nós precisamos, às vezes, de um dia de mais de 24 horas para a gente conseguir realizar algumas tarefas. A Bíblia, então, nessas mais de 24 horas, às vezes nem inclusa não está. A adoração ao Senhor, o louvor nos lábios, proclamar salmos, está para lá. Precisamos realmente estar atentos como estamos gerenciando o nosso dia. Aonde Deus está? Aonde o Senhor está nos nossos dias? Nas nossas 24 horas, aonde está Deus? O ativismo, a vida corrida, é muita rede social, é muita coisa para fazer. E Deus, não vou falar que fica nem em segundo plano muitas vezes. Depois, mais para frente, Êxodo 8, a gente vai ficar em Êxodo. Depois a gente vai em outros, mas a base é o Êxodo mesmo. Êxodo 8, 25 e 26. Primeiro o faraó queria impedir a adoração. Não, aumenta. Aí percebeu que o Moisés não arredou. Não,
eu quero adorar a Deus no deserto. Ele falou, impedir esse povo de adorar eu não vou, mas eu tenho uma outra estratégia. Êxodo 8, 25 e 26. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Olha a estratégia. Continua no mundo. Adora a Deus, mas fica do jeito que você está. Permaneça no mesmo lugar. Continua aí, não sai do Egito não. Não arranca suas raízes. Foi assim que você nasceu. É assim que você vai morrer. Adora a Deus, mas fica no mundo. Para que igreja? Igreja não salva ninguém. Essa é a frase que a gente mais escuta, né, gente? De quem nem na igreja não está. A gente sabe que a igreja não salva. Mas para você permanecer fora do Egito, você precisa estar em comunhão. Porque se todo mundo fosse e uma família ficasse para trás, aquela família não ia ser liberta. Você não pode andar sozinho. Você não foi feito para viver sozinho. Nós somos seres sociáveis. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é estarmos unidos os irmãos. 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz assim. Porque... eu falei 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não podemos ser luz e trevas. Não podemos ser luz e trevas. Precisamos ser luz para as trevas, porque aonde a luz chega, a treva sai. Quando nós convertemos, nós saímos do Egito. Quando nós nos santificamos, o Egito sai de nós. Só converter não basta. Só conhecer Jesus. Nós precisamos nos santificarmos a cada dia. É tirar o Egito de nós. O faraó disse, adora a Deus nessa terra. Gente, isso é tão astuto. Parece tão ingênuo. Parece tão pequeno. Mas é tão sério. É tão grandiosa essa astúcia, que se Moisés aceitasse, o povo não seria liberto.
Ele disse: não, de forma alguma, a gente precisa ir para o deserto. Faraó, percebendo que não ia ter jeito com Moisés, tinha que libertar o povo. Nós vamos para outra proposta dele. Êxodo 8, 28 e 29. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Pode ir, mas não vai muito longe. Pode ir, mas não se dedica muito a Deus. Pode ir, mas não se afasta muito da velha vida. É assim ou não é, irmãos? A mentira que Satanás tem contado, principalmente para os jovens. Aceita Jesus, converte, mas você não precisa ser tão radical assim. Você não precisa largar tanto a sua vida, não. Isso também é exagerado demais. Não se envolva tanto, vai devagar. Irmãos, olha, é tão grave que lá em Atos, no capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 39, o Lucas escreveu assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. No coração voltou para o Egito. Não foi muito longe. Não fechou as portas. Não abandonou a velha vida. Não deu tchau para a velha criatura. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu nego as minhas vontades para fazer a vontade de Cristo. Isso é fechar as portas do Egito. E não voltar no coração para o Egito. O Egito não é lugar para uma pessoa que conheceu Jesus, que se converteu, que se arrependeu. O Egito é lugar de passado. O Egito é no mar do esquecimento. Não só de Deus. Porque tantas vezes a gente sente um alívio porque Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, mas a gente às vezes no coração volta para o Egito. Essa história de não ir muito longe é negociar com as ofertas do inimigo. Como diz o pastor, tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. Essa semana eu ouvi um menino falando assim, eu sou crente não praticante, sabe? Eu pensei assim, meu Deus. Como assim um crente não praticante? Que é isso? Os princípios tá aqui. A palavra está aqui, a verdade está aqui, a liberdade está aqui. O Egito é lugar de escravo. Vamos abrir em Tiago, como vocês já sabem, alguns irmãos já me viram pregar, eu fico rodando a Bíblia, porque eu preciso que os irmãos entendam que eu não estou falando de mim, de uma concepção minha, é a palavra de Deus. E é sempre bom a gente dar referência da palavra de Deus. A Bíblia diz que os irmãos bereanos eram mais nobres, porque eles pesquisavam se tudo estava escrito. Então, se os irmãos não tiverem lembrança, paciência de pesquisar em casa, eu já pesquiso aqui para vocês. Tiago 1, versículo 27. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Nós precisamos nos mantermos limpos. E para se manter limpo é preciso estar longe do Egito. Por isso Moisés disse: como nós vamos sacrificar o Senhor aqui? Não tem como. É preciso santificar. A gente precisa de um caminho de 3 dias de distância do Egito, do pecado, da velha vida. Irmãos, que no nosso coração a gente não volte para o Egito nunca. Voltar para o Egito é derrota. Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, o Egito, é preciso ficar para trás. É preciso virar as costas e seguir para o alvo. Nosso alvo é Cristo, irmãos. Nosso alvo é a plena salvação. Nosso alvo é receber a coroa. Receber a coroa das mãos do Filho de Deus. Irmãos, você pode imaginar você chegando diante de Jesus, o nosso Rei, e Ele colocando a coroa na sua cabeça. Sabemos que não foi pela nossa força. Sabemos que não merecemos. Mas através do poder do Espírito Santo, através daquele que tem o poder de nos fazer fugir da tentação, fugir do velho homem, fugir da velha vida, esse mesmo nos coroar naquele dia e dizer: entra para o gozo do seu Senhor, senta na mesa, come com o corpo de Cristo. Irmãos, não existe vitória maior, não existe conquista maior do que podermos estar de pé diante de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Criador. Não existe amor maior. Em Êxodo 10, Faraó vem com mais uma proposta. Faraó, simbolizando o nosso inimigo, nós precisamos colocar essa história dentro da nossa vida, dentro do nosso coração e entender quais são as propostas que nós temos recebido no dia a dia. Quais as respostas nós temos dado para essas propostas? Moisés, graças a Deus, Moisés foi firme. Ele andava com Deus. Nós podemos ser ainda mais firmes que Moisés, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito dentro de nós. Não há desculpa para nós. Êxodo 10, de 8 a 11, é mais uma proposta de Satanás. Êxodo 10, de 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Que proposta mais maligna! Vai os homens, deixa a família para trás.
Deixa os filhos, deixa a esposa, vai os homens. Irmãos, é muito parecido com os dias de hoje. Quando um pai ou uma mãe, uma esposa, um marido se converte, e no começo ele até tenta levar a família, mas depois ele desiste. Salvação é individual, cada um por si. Pelo menos eu vou estar salvo. Irmão, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. A nossa família precisa ir adorar a Deus conosco. Os nossos filhos precisam ir adorar a Deus conosco. Não existe o filho ter direito de não querer ir adorar a Deus. Ele é sua responsabilidade. Gente, o que é que um adolescente, o que é que um filho sabe para ele? O que é que ele sabe que é melhor para ele? Ele não sabe nada. Nós precisamos indicar o caminho. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. É nossa responsabilidade. O Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai cobrar. Nós não estamos falando de uma família que se dedicou, fez tudo preciso e o menino cresceu e decidiu sair. É outra história, ele decidiu. Mas se você fez o que você deve ter feito, o Senhor vai cobrar de nós. Os filhos são a nossa herança. Quem não cuida da herança vira um filho pródigo. Ele acabou com a herança dele e voltou humilhado. O pai o recebeu, o pai o abraçou, fez festa para ele. Mas para o outro filho ele disse: filho, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão estava morto e viveu, mas tudo que eu tenho é seu. Nós não queremos ser só recebidos com festa. Nós queremos ser glorificados com Cristo. Morrer com Cristo e viver com Cristo. Satanás tenta impedir a adoração do indivíduo. Uma vez que ele não consegue, ele se esforça para impedir a adoração em família. A adoração em família é uma derrota para Satanás. Satanás vê um pai, uma mãe e os filhos ali, é derrota. Porque naquele reino não existe divisão. A Bíblia nos diz que um reino dividido entre si, ele mesmo se destrói. Quando Satanás vê aquela família como um reino adorando a Deus, já está derrotado. 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Negar a fé. Se Moisés tivesse aceitado essa proposta de não levar a família, já tá bom, né, galera? Vamos homens então. Ele estaria negando a fé e deixando a sua própria família para escravidão. Sem luz, sem liberdade. Nosso tema é família. E nós, como adultos, como pais e mães, como esposo e esposa, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de salvar a nossa família. De fazer valer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se precisar jejuar, se precisar orar, se precisar fazer o que tiver que ser feito para sua família ser salva, você não pode ser pior do que o descrente. Nós não podemos ser pior do que aqueles que não conhecem a verdade. Não conhecer a verdade é ignorância. Conhecer a verdade e não salvar a família é egoísmo. E olha o perigo, irmãos. Olha o perigo
de não ensinar a palavra de Deus para os filhos. Juízes 2. Juízes, capítulo 2, versículo 10 a 11. Versículo 10 e 11 diz assim: olha o perigo de não ensinar a palavra para o filho, para a família, para a posteridade, para a descendência. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns. Só continuando os pecados deles: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Não ensinar a nossa descendência a verdade é condenar toda uma geração. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que o Senhor fez por eles. É o risco que corremos quando a gente acha que o nosso filho está novo demais para ouvir a palavra. Quando a gente acha que o nosso adolescente está novo demais para nos se amoldar ao mundo. Quando a gente pensa que não precisa ser tão chato assim. Irmãos, eu lembro, quando eu era criança, um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer minha mãe, em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas assim, se a gente fosse pensar, nossa, que mãe chata. Mas é a mãe chata que salva o filho. É o pai chato que salva o filho. No sábado de manhã, era o dia da gente poder acordar tarde. Quando dava 9 horas, para a gente era cedo. Hoje eu vejo que não é tão cedo assim, mas 9 horas. Ela sentava no meio das camas, porque são 4 irmãs. Então era 2 beliches. A gente falava que era um quartel, porque igual cama de quartel. Uma beliche de cá, uma de cá, as irmãs mais velhas em cima, as irmãs mais novas embaixo. Minha mãe punha uma cadeira no meio e começava. Eu lembro certinho dela lendo Filipenses. E a gente dormindo assim, ela, Lívia, acorda. E eu, não, tô ouvindo. Aí outra dormia, acorda. Mas no sábado, ela estava lendo para a gente a Bíblia. Quando ela cismava de jejuar, misericórdia. Todo mundo da casa tinha que jejuar com ela. Até a nossa cachorrinha, Valência, tinha que jejuar com ela até meio-dia. Mãe, mas ela não sabe. Ela sabe, ela tá com nós. É a nossa criação. A nossa criação também adora a Deus. E ficava, a gente podia ter 1 ano, 2 anos. Até a minha irmã, quando mamava mamadeira, estava de jejum. Parecia chato. Mas ela inculcou a palavra de Deus. A Bíblia fala para inculcar a palavra de Deus. Inculcar, irmãos, não é falar uma vez. É inculcar. É falar sempre, é falar todo dia, todo momento, toda hora. Porque quando o filho crescer, de uma coisa ele vai saber. A minha mãe, o meu pai, minha avó, que seja, falaram a verdade para mim. Eu não sou ingênuo mais. Eu não sou ignorante. Se o menino decidir desviar, ele sabe como que volta. Ele sabe o caminho de volta. O filho pródigo, pelo menos ele tinha a esperança, ele sabia que pelo menos receber como empregado o pai dele ia. Ele sabia o caminho de volta. E o pai foi tão amoroso que, meu filho, você está doido? Você é meu filho. Recebeu com festa. Recebeu ele, colocou sandália, colocou um anel no dedo, deu dignidade para ele de novo. Ele sabia o caminho de volta. O pai se dedicou a ensinar o filho. Uma geração que não conhece o Senhor está fadada à condenação. E eu temo a cada dia pelas nossas gerações que estão vindo.
Porque se os pais não inculcam em casa, infelizmente, o professor, o mundo, a TV, o YouTube inculca no mundo. E inculca com força. E o pai, às vezes, achando que o filho é novinho demais para ouvir a verdade. Não é. A verdade é desde o começo. Quarta e última proposta que o Satanás fez para Moisés e para todo o povo. Está em Êxodo 10. Êxodo 10, 24 a 26. Olha só o título que está na minha Bíblia. O último acordo é rejeitado. Gente, é proposta de acordo mesmo. É proposta assim, é negociar a fé. A gente tem que ser radical. Então, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao nosso Senhor. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir o Senhor, até que cheguemos lá. Aí ele entendeu assim, ó. Ficar aqui, eles não vão. Ficar perto, eles não vão. Deixar as crianças e as famílias, não vão. Deixa então seus bens. Aqui o bicho pega. Porque você quer mexer na vida de um ser humano, é mexer nos bens dele. É essa a proposta de Satanás. Para que você vai dar seu bem para Deus? Para que você vai sacrificar para Deus? Só um parêntese. Existia uma promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 15, 13 e 14, que eles seriam escravos em uma terra, mas eles sairiam com os bens deles. Se Moisés sabia ou não dessa promessa, eu não sei, mas a promessa de Deus cumpriu. Eles saíram com tudo. Mas o gado, o rebanho, significa o nosso sacrifício para Deus. O pastor bem disse na oferta, que Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens, com toda a sua primícia. Honra o Senhor. Deus não precisa. Honra ao Senhor. Você sacrificar ao Senhor é honra para Ele. Você é mais abençoado quando você se desprende dos seus bens. E essa parte é difícil de falar, irmãos. Porque o mundo na igreja, nossa atualidade, está muito ferida e machucada de falar de bens, falar de oferta, falar de dízimo. Nossa, você não pode tocar nesse assunto que a pessoa nunca mais volta na igreja. Eu vou, mas se falar de dinheiro, irmão, o dinheiro é o seu servo e não o seu senhor. Se o dinheiro se os seus bens forem o seu senhor, você está perdido. Davi é um homem segundo o coração de Deus. É muito lindo ver as adorações de Davi. É muito lindo ver Davi adorando a Deus. E em 1 Crônicas 21 a 24, que coisa mais linda que o Davi falou. 1 Crônicas 21, versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Como você quer oferecer sacrifício ao Senhor que não te custe nada?
Isso não é adoração. Aqui o contexto é que o rapaz, ele queria dar um terreno para o Davi adorar. E ele falou, não, eu não vou oferecer sacrifício para Deus que não me custe nada. Nós precisamos ser generosos. Em Mateus 6:21 diz, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Olha, que não é onde está seu coração, aí está seu tesouro, não. Aonde está o seu tesouro? O que é tesouro para você? Suas riquezas, seus bens, seu emprego, seu bom salário, seus carros, seus filhos. Aonde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Se o seu tesouro é a sua salvação, é a vida eterna, nada mais importa. Nada mais te prende ao Egito. Jamais Moisés poderia aceitar que os bens dele ficassem no Egito. Como assim? Nessa parte Deus não precisa tocar, eu mesmo controlo. Essa parte eu mesmo gerencio. Irmãos, é algo tão astuto, é tão minucioso, parece tão inofensivo, mas um coração preso às riquezas não pode adorar dois senhores. Ou a gente adora a Deus ou as riquezas. É engraçado que a única coisa, não que Deus está no jogo da competição, mas a única coisa que Jesus falou, que um coração do homem pode estar dividido, é entre Deus e as riquezas. Ou há de desprezar um e adorar o outro. Ou há de adorar um e desprezar o outro. Mamon é o Deus das riquezas. Se nós não somos generosos, o nosso Deus é a riqueza. Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nós cristãos temos muito facilidade de condenar uma pessoa idólatra. Mas muitas vezes no nosso coração a avareza está reinando. E a avareza, segundo a própria Bíblia, é idolatria. É amar ao dinheiro. É amar a mamon. Você jamais se concebe na sua... Jamais você imagina você sendo generoso. Doando. Abençoando, amando. E eu nem estou falando da igreja agora. Que também precisa, que também necessita, que também tem conta para pagar, que também faz a ação social. Às vezes você não pode ir, mas você ajuda quem vai. Ser generoso agrada o coração de Deus. E eu fui ver assim, na Bíblia, a avareza é idolatria. Aí eu fui ver no dicionário, porque a gente sempre fala avareza, mas assim, o que é mesmo o teor do significado de avareza? Está bem escrito assim: apego exagerado e sórdido ao dinheiro. Desejo intenso de acumular riqueza. Falta de generosidade. Irmão, se no nosso coração não existe generosidade, somos avarentos. E a avareza é idolatria. Moisés disse: jamais. Como que eu vou sair daqui e não vou levar o sacrifício para o meu Deus? Irmão, pensa, eles eram escravos. O pouquinho, assim, era muita gente, então era muito gado. Mas se a gente for parar para pensar, eles eram escravos e o pouco que eles tinham
eles iam sacrificar para o Senhor. Isso é liberdade. Irmão, você quer ver uma pessoa liberta na vida? Ela não amar o dinheiro. Isso traz uma paz no coração. Eu não amo dinheiro. Um dia, eu não estou falando eu assim, a pessoa, né? A pessoa não ama o dinheiro. Um dia eu sonhei, na verdade eu fiquei desempregada, eu era novinha, eu tinha uns 19 anos, eu fiquei desempregada 9 meses. Foi a única vez na minha vida assim que eu fiquei desempregada. Aí eu fiquei desesperada, porque 9 meses eu fiquei sem dinheiro nenhum. Com 19 anos, todo mundo saía depois do culto para comer. E eu ficava, eu não vou não, e tal, porque eu não estava com dinheiro, e tal, que trem. Aí eu sonhei, Deus me deu um sonho, que eu estava indo de ônibus para a minha igreja. Cheguei na igreja de algum jeito que eu não sei, era lá na Lagoinha. Quando eu estava voltando, eu entrei no ônibus de novo. E eu cheguei na roleta para pagar a passagem. Na hora que eu cheguei, eu pensei, eu olhei para o trocador, assim, tudo no meu sonho, né? Olhei para o trocador, eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Mas num relance, eu já estava depois da roleta sentada num banco. Aí quando eu fiz assim, ué, como que eu passei na roleta? Eu não tenho dinheiro. E Deus falou para mim assim, você não precisa de dinheiro. Você precisa de mim. Quando eu tive esse sonho que eu acordei, eu falei assim, nossa Deus, não vou trabalhar nunca mais. Estou brincando, não falei assim não. Eu pensei assim, nossa, que bênção. Eu não preciso do dinheiro, eu preciso de Deus. Deus vai me dar o recurso. Foi como Pedro, vai lá e pesca e pega o dinheiro. A gente não precisa ter apego exagerado e sórdido ao dinheiro. Ele não é nosso Deus. Ele trabalha para nós. Você é livre, irmão. Você precisa ser livre. Você precisa ser generoso, livre. Porque quanto mais generosidade você tem, mais o Senhor te abençoa. Parece, ao meu ver, que as pessoas que eu conheço que são mais generosas são mais prósperas. É incrível. Quanto mais a pessoa dá, mais a pessoa tem. Quanto menos amor ao dinheiro, mais a pessoa tem. Deus pode dar, porque ela não vai se perder. E aqui, eu finalizo a nossa mensagem de hoje. Cuida da sua família. Ensina seu filho. Ama a sua família. Quem fala a verdade para a família, ama a família. Isso é cuidar dos seus. Não existe sucesso pessoal que justifique o fracasso de um lar. Não existe uma pessoa vencer na vida sozinha, enquanto a sua família está escrava no Egito. Se a sua família ainda está escrava no Egito, irmão, você ainda não venceu, não acabou sua batalha. Não acabou a nossa batalha até que a nossa família sirva ao Senhor. Se no fim de tudo eles não forem, o Senhor vai ver o seu esforço. Mas não deixa para a obra do acaso, irmão. Não deixa a sua família presa no Egito. Seja firme. Que nós sejamos firmes como Moisés foi. Não é aqui, não é perto, não é sem minha família e não são sem meus bens. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Que você comece a orar nesse momento dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, minha família é sua, meu coração é seu, meus bens são seus, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor deseja? O que está sendo o meu Egito, Senhor? Nos liberta, Deus.
Nos restaura, Senhor, nos perdoa, nos limpa, mostra-nos o teu caminho, mostra-nos, Senhor, o que fazer. Senhor, entra, Senhor, na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, enche-nos, Senhor, da tua graça, do teu